Olá, que alegria estar mais uma vez aqui juntinho com você no Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Hoje estou aqui com uma convidada especial, é a Sheila, ela que é terapeuta familiar, consteladora familiar e está hoje aqui para trazer muitos insights aqui sobre esse assunto para a gente, muitas dicas, muitos testemunhos e você é convidado a acompanhar aqui esse bate-papo. Sheila, querida, eu estou amando esse bate-papo aqui contigo, estou aprendendo um monte sobre a terapia que você desenvolve com as famílias, sobre constelação familiar, a forma como você tem levado transformação para tantas pessoas. Me encanta, me deixa muito feliz de saber que você é uma grande especialista na área, uma mulher cristã e que tem levado esse conhecimento e essa ajuda para tantas famílias, tá? Mas no último episódio nós conversamos aqui sobre uma tríade chamada tríade essencial, é isso? Eu queria que você reforçasse um pouquinho sobre essa tríade para o pessoal entender um pouquinho sobre o que estamos falando aqui dentro da constelação familiar, por favor. Certo, dentro da constelação nós olhamos para a criança interior, pai e mãe. Eu falo que quando nós compreendemos, nós nos harmonizamos com o nosso pai, com a nossa mãe e acolhemos a nossa criança interior, já é meio caminho andado. E lembrei de um versículo que Paulo fala, quando eu era criança, eu falava como criança, agia como criança, mas como adulto eu preciso falar como adulto, agir como adulto. E nós vemos muitas pessoas infantilizadas, mesmo no adulto. Por quê? Porque a criança está chamando a atenção. Então, a tríade, meus primeiros atendimentos, eu já olho, criança interior, se sentiu acolhida, foi uma criança que se sentiu amada, foi uma criança que teve voz. Ali, normalmente, não. E aí ela precisa acolher e falar assim, criança, porque assim, olha que é algo bem interessante. As nossas emoções, elas são gerenciadas pela nossa criança interior. Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós sentimos, ouvimos, vemos, foi lá na nossa criança, foi construído isso. Então, se nós não acolhermos a nossa criança interior, por mais que nós queremos fazer algo, avançar, prosperar, a criança, ela fala, não, mas olha para mim. Então, quem consegue fazer escolhas mais assertivas? O adulto. O adulto que ele não sabe, fica meio em cima do muro, esperando que outros façam por ele, ele ainda precisa curar a sua criança interior. E após disso, liberar pai e mãe, porque a criança, aquele que ainda está com a criança interior ferida, normalmente ele ainda está exigindo do pai e da mãe. Essa é a tríade essencial. Criança interior, pai e mãe. Olha para isso, resolve, é meio caminho andado. Criança interior, pai e mãe. A tríade essencial dentro da constelação familiar. Perfeito. Tem um versículo lá em Provérbios 4:23 que fala sobre a cura do coração, né? Reforça sobre o poder da cura do coração. Fale um pouquinho, o que você acha desse versículo quando você traz para a sua vida e dentro da constelação? Tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Eu amo esse versículo. Sim. O que é o seu coração? As suas emoções, né? Então é pensamento, sentimento, então eu penso, eu sinto e eu tenho ação. E a partir disso eu tenho o quê? Os resultados. Então guarde os seus pensamentos, não deixe descer para o coração. Tem uma brincadeira, não deixa descer para o coração. Então assim, pensei, aconteceu algo, eu posso. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele nos dá essa oportunidade de, eu pensei, mas eu posso alimentar? Não, eu não quero alimentar, eu tenho escolha. Não deixo para o coração, então eu guardo o meu coração. Muito legal mesmo. E você, nos seus atendimentos, você traz vários cases, você já trouxe aqui num outro episódio o testemunho de uma criança que após uma terapia contigo, ela não falava, uma criança de 2 anos que deveria já estar desenvolvendo a fala, ela não estava desenvolvendo, mas depois que ela fez a terapia, ela passou a falar. Eu fiquei impressionada com esse testemunho, fiquei encantada e eu acredito realmente em milagres
milagres e acredito que Deus usa pessoas, Sheila, para ajudar pessoas. E você tem sido uma pessoa, um instrumento de Deus na vida de outras pessoas e que através da terapia você está ajudando muitas famílias. E você conta também o caso do Adão, que ele sofria ali né, algumas coisas ali que estavam atrapalhando a vida dele. Conte um pouquinho sobre essa história do Adão. Tá. Adão é um nome fictício, né? Certo, porque aqui a gente não expõe ninguém. Exato. Então, eu também não exponho os meus clientes. Então, a todos nós, quando se fala de homem é Adão, quando fala de mulher é a Eva. E o caso do Adão é muito interessante. Ele chegou para mim e ele falou assim, Sheila, eu sou muito abençoado financeiramente, mas eu sinto que eu posso mais, mas tem algo que está me prendendo. E eu falei, vamos olhar para isso. E interessante que na constelação apareceu que ele tinha medo do dinheiro, porque o dinheiro é uma energia. E o dinheiro não vinha até ele como deveria porque carregava muito peso. Como assim, muito peso? Tinha medo do dinheiro, porque inconsciente era assim, se eu tiver mais dinheiro, a minha família vai pedir dinheiro para mim. E eu quero que eles me aceitem por quem eu sou, não pelo aquilo que eu tenho. E ele queria aceitação, mas por quem? Por quem ele era. Então, a história da família também, o pai dele tinha tido vários problemas com dívidas, problemas com família, e ele carregava essa memória. Então, se eu não ter dinheiro, eu não vou ter problema com a minha família. Só que era isso da criança que a gente falou, era uma memória que ele presenciou muito na família dele. Então, por ele querer ser aceito, por ele não querer repetir o padrão do pai, ele tinha medo do dinheiro e o dinheiro não vinha como deveria. E quando ele entendeu, ele liberou o fluxo do dinheiro e da prosperidade na vida dele. Que interessante, porque ali não era só uma questão financeira, mas sim emocional, não é mesmo? Como essas questões do dinheiro também estão ligadas à ancestralidade e aos padrões familiares, e muitas vezes a gente não se dá conta disso. A gente pensa que é só uma coisa ou outra, mas não, está tudo interligado. Eu falo que o problema com o dinheiro não é o dinheiro. O problema com a escassez não é só a escassez, não é eu não tenho dinheiro, é algo muito mais profundo. Então, uma pessoa que ela nasceu num lar onde ela ouvia assim, dinheiro não dá em árvore, você pensa que eu sou banco? Tá criando ali um sentimento de escassez e que dinheiro é muito difícil. E muitas vezes as pessoas falam assim, o dinheiro é sujo, não é coisa boa, né? É e mais isso vai fácil, criando uma crença ali que limita as pessoas a pensarem sobre o assunto e até a se sentirem merecedores de ter esse dinheiro ou de prosperar. Talvez isso pode impedir a prosperidade de uma pessoa. Sim. Mais rico, como que tem um versículo que fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Não é? Verdade. E o que as pessoas pegam isso como se fosse assim, para eu ir para o céu, eu não posso ser rico, eu não posso ter dinheiro. Só que não é uma verdade, isso é um engano. Né? Primeiro que esse versículo é totalmente um outro contexto, né? Nada que também nem vamos entrar aqui, né? É uma interpretação que precisa ser feita de forma correta. Mas isso causa o quê? Eu tenho que ser pobre, então assim, eu não quero ter dinheiro, porque senão eu não vou ter o céu. Eu tenho que ser pobre para eu poder entrar no céu. E também a família que vem de uma escassez, como eu contei já aqui, eu ouvia muito assim, você devia ter nascido em berço de ouro. Você não vê que a gente é pobre? A gente não tem. Algo bem interessante que eu lembrei aqui sobre mim, que minha mãe fala assim, que eu era pequena, olha só a criança interior aí. E a minha mãe falava assim, minha mãe conta que ela falava assim, por que você tá chorando? E eu falava, sem motivo, minha mãe falava. Por que você tá chorando sem motivo? E eu falava assim, porque eu tenho raiva de ser pobre. Olha só. Olha, isso é muito forte. Muito forte. E eu cresci realmente falando assim, eu não quero essa vida pra mim. Então, dentro da minha família, por eu ser tão diferente, é onde eu ouvia assim, você nasceu no berço errado, eu te achei no lixo. Olha quanta crença que isso vai criando. Não merecedor. Então, é muito além
o que nós vemos aí, quando tem um sintoma, quando tem um problema, é só a ponta do iceberg. E aí também traz uma reflexão para a gente do poder das palavras que nós proferimos. Então, por isso é importante a gente pensar muito antes de falar, antes de pensar. Pensar antes de pensar, não diria, porque fica meio esquisito, mas assim, refletir sobre aquilo que vem à mente para daí proferir a palavra, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. E nós vamos falar mais sobre isso, sobre constelação, sobre terapia nos próximos episódios. Eu tenho certeza que o pessoal que está em casa aí está amando esse bate-papo, porque está trazendo muito esclarecimento sobre este assunto. Eu agradeço a você por estar conosco hoje aqui. Até o próximo encontro. Até. Que bom que você acompanhou mais esse nosso episódio aqui no Revista da Tarde com Clarice Fogaça, na Rede Super Canal 31.1. E se você perdeu algum episódio, é claro que eu vou convidar você para acompanhar tudo lá no nosso canal do YouTube, ok? E eu tenho certeza que você vai ser inspirado aí com essa nossa conversa aqui com a Sheila. Ela que é terapeuta familiar, é consteladora familiar e ela tem ajudado muitas pessoas. Deixo aqui meu abraço para você, Deus o abençoe grandemente. Apresentar para vocês a imobiliária Blue World, um novo conceito de imobiliária em Curitiba. Um espaço preparado para receber o nosso cliente com acolhimento, segurança e com todo o carinho que cada um merece. Venha tomar um café conosco e desfrute do melhor que podemos te oferecer. Olá, eu sou Márcia Pimentel, consultora de beleza e quero convidar você a vir empreender comigo no mundo da beleza. Entre em contato comigo pelo meu @MárciaPimentelMK ou através do meu WhatsApp 84473713. Tênis, onde a saúde e o bem-estar se encontram com a diversão e a amizade. A cada ponto conquistado, você se aproxima mais da saúde e do bem-estar. E tudo isso está apenas a uma raquete de distância. Pegue-a e comece a jogar. Matricule-se já. WhatsApp 41 98751 8619. Bem-vindo à Wisdom Brechó. O brechó seletivo que une estilo, qualidade e sustentabilidade. Aqui você encontra roupas e acessórios exclusivos, escolhidos com carinho para você. Quer renovar o seu guarda-roupa com peças incríveis? Chama no WhatsApp